Eu estava ontem me imaginando algumas décadas no futuro, se tiver a graça de chegar vivo até lá, conversando com meus netos e netas. E eles me perguntando assim: vovô, o que é esse negócio de estatal? Explica pra gente. E aí eu falaria para eles: ô, meus netinhos queridos, estatais são empresas que são fundadas e construídas com dinheiro de todos nós que moramos numa nação, porque a palavra nação quer dizer grupo. E a gente cria essa empresa com o trabalho, com o dinheiro, com o esforço de todos nós, porque são empresas criadas para servir a todos nós, para estar no país inteiro, para não diferenciar ricos de pobres, para não ter o lucro como seu principal e único objetivo. E aí meus netos falariam: que bacana, vovô, mas essas empresas são fáceis de ser construídas assim? E eu falaria: não, meus netos, são muito complicadas, são muito difíceis de ser construídas, não só porque custam muito caro, mas porque precisam de uma organização enorme, um esforço de todo um país. E eles me falariam: vovô, dá um exemplo então. E eu falaria: por exemplo, na época do vovô, tinha uma empresa responsável por gerar eletricidade e distribuir para o país inteiro. Porque sim, antes das pessoas terem acesso à eletricidade, elas tinham que fazer tudo com trabalho manual, mecânico, e gastavam o dia inteiro, por exemplo, para lavar suas roupas. Gastavam o dia inteiro, por exemplo, para poder fazer tarefas que depois, com a chegada da luz elétrica, com a chegada da energia elétrica, podiam fazer em horas, livrando o seu tempo para poder passar com a sua família. Isso que vocês veem hoje, meus netos, antigamente as pessoas não tinham. Essa empresa, ela foi criada lá atrás, quase na metade do século passado, em 1962, e chamava-se Eletrobras. Caramba, vovô! Então, para montar uma empresa de energia era difícil assim, mas as nossas empresas de energia deviam ser ruins, né? Porque dizem que essas tais estatais não eram muito eficientes. Eu falo: não, meus netos, não era bem assim. Outra empresa responsável por nos fornecer energia era uma chamada Petrobras. Essa foi criada antes ainda, em 1953. E não só era uma empresa super avançada, como chegou a ser uma das maiores empresas do mundo, a melhor de todas em extrair petróleo de águas profundas, a milhares de quilômetros debaixo da superfície. Nenhuma outra empresa do mundo fazia isso tão bem que nem essa nossa, estatal. Poxa, vovô, então eu estou vendo que essas empresas são super antigas. Essa que você falou agora chega a ter mais de 50 anos. E eu falo: ah, meu filho, meus netos, vocês não sabem de nada. Tinha um banco, na época do vovô, por exemplo, o Banco do Brasil, que era um banco que chegava no Brasil inteiro. Tinha mais de 4.000 agências. E esse banco, sabe quando ele foi fundado? Em 1808. Isso era um banco que tinha séculos. Imagina como foi difícil criar essa estrutura que chegava e dava a chance para todos os brasileiros e brasileiras poupar um dinheirinho, ter uma estrutura num banco, pegar um financiamento para o seu negócio. Nossa, vovô, uma empresa com mais de 200 anos. E aí eu falaria: mas tem umas mais antigas. Tinha uma empresa chamada Correios. Essa, meus netos, foi fundada em 1663. Tinha 358 anos. E era uma empresa
que tinha mais de 10 mil agências, chegava a todos os municípios do Brasil, fazia com que todos pudessem ter acesso até a um serviço bancário, mas principalmente a enviar e receber notícias, enviar e receber suas mercadorias. E você imagina como foi difícil fazer uma empresa como essa. E aí meus netos falariam: poxa, vovô, um trabalho todo como esse deve ter sido muito difícil. E me conta, como é que foi a história, se der tempo ainda para contar, vovô? Como é que essas empresas foram destruídas? Como é que elas deixaram de ser de todos? Como é que passaram essas empresas que demoraram anos, décadas, séculos para serem construídas, para a mão de poucas pessoas que hoje, vovô, são essas que têm todo o dinheiro acumulado no bolso delas? Isso demorou muito tempo? E eu falaria: não, meus netos, pior que vocês não sabem. Isso aconteceu em semanas. Semanas? É. Mas todo mundo concordou? Não, meus netos. As pessoas nem ficaram sabendo. Isso nem foi discutido. Não foi discutido por todos, esses todos e todas que deram o seu dinheiro, que deram o seu esforço para fazer essas empresas. Isso passou batido, rápido, em votações relâmpagos, enquanto a gente vivia uma pandemia. Ninguém percebeu que aquilo que eles construíram ao longo de tanto tempo, com esforço de tantos, e que foi feito para ser voltado para todos, foi destruído em questão de semanas, no escuro, nos bastidores, sem ninguém discutir. Porque naquela época, meus netos, e vocês jamais serão capazes de imaginar o tamanho da maldade, nós fomos governados pelas pessoas mais perversas, pelas pessoas menos empáticas e pelas pessoas mais gananciosas da história desse país. O líder deles chamava-se Jair Bolsonaro, e quem arquitetou toda essa destruição chamava-se Paulo Guedes. Que a gente nunca tenha que contar essa história. Que meus netos nunca tenham que ouvir essa história. Está cada vez mais difícil conseguir conter a sanha destruidora desse governo. A vontade de acabar com o Estado. A ganância dos grupos que estão representados por Guedes e sua turma. Mas até o último segundo, nós temos que lutar para que isso não aconteça.